Meu nome é Marcélia Sandra e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os 159 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para começar, nós vamos iniciar com uma prece. Então, para isso, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos procurando nos ligar nos nossos mentores individuais. Vamos nos sintonizando com esses amigos, sentindo a sua energia, sentindo a sua vibração, e vamos pedindo a eles para que possam nos auxiliar, para que possamos manter a nossa atenção no assunto que será tratado hoje. Pedimos ainda o envolvimento de toda a espiritualidade amiga neste nosso momento de bate-papo. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para isso, é impossível não falarmos um pouquinho sobre o seu codificador, né? Que é Allan Kardec. Mas o nome dele não era Allan Kardec. O nome dele era Denizar Hipólite Leon Rivaio. Denizar Hipólite Leon Rivaio nasceu em outubro, no dia 3 de outubro de 1814, em Lyon, na França. Não sei se a pronúncia do nome dele está correta, né? Ele recebeu desde o berço uma educação que despertava virtudes, que despertava honra, integridade, honestidade, né? E os seus antepassados tinham se envolvido, trabalhado com a advocacia e com a magistratura, né? Então, Denizar Hipólite Leon Rivaio, como eu disse, não sei se a pronúncia correta é essa, ele foi criado neste ambiente de saber, de honestidade, né? E até os 10 anos ele permaneceu na França. Depois, em 1814, quando ele já estava com 10 anos, ele foi para a Suíça e ingressou no Instituto, o Instituto Pedagógico, onde o diretor era Jean-Henri Pestalozzi. Então, quem estudou pedagogia, né, sabe muito bem de quem nós estamos falando, né? A metodologia do Instituto Pedagógico seguiu os modos de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? A metodologia era promover para a criança bons exemplos, né? Através do espírito de observação, através do exercício da memória. Não era aquela coisa, né, que a criança era obrigada a ficar sentada estudando, né? A criança era despertada para o estudo, ela era motivada ao estudo. Então, o estudo era um prazer, não era aquela coisa maçante, né, rotineira, né? Então, o Denizar Hipólite Leon Rivaio cresceu neste ambiente, né, de responsabilidade e de prazer pelo estudo, né? Então, nesse clima de responsabilidade, de prazer, de aceitação, Denizar assimilou diversas virtudes que contribuíram marcantemente para a formação do seu caráter, né? E em 1818, ele acabou deixando um instituto com um excelente preparo intelectual e uma notável formação moral, né? Ele entregou-se aos trabalhos pedagógicos, né, dentro do que ele tinha estudado, até 1848, né, quando começou, então, a despertar a sua curiosidade pelo espiritismo, né?
Ele se preocupava muito com o universo íntimo, né, do ser humano, né? E dava maravilhosas lições de humildade, de amor, de caridade. Então, ele tinha toda uma sensibilidade, né? Ele recebeu até na época o título de homem universal pela imprensa daquela época, né? Então, era uma pessoa que já despertava virtudes, né? Aonde vivia. E o seu interesse pelo espiritismo surgiu em 1820, quando ele leu um livro, Magnetismo Animal. Porém, a sua conversão mesmo se deu em 1854 a 1855, né? Um pouquinho antes, né, em 1853, estava acontecendo o fenômeno das mesas girantes lá na sociedade parisiense, né? E como Denisard já tinha essa inclinação, né, para a curiosidade espiritual, ele buscou o conhecimento, né, sobre as mesas girantes, né? Na época o pessoal falava que era a dança das mesas, né? Então ele buscou conhecer, né, o que era a dança das mesas. E aí ele começou a se envolver um pouco mais, né, com este assunto espiritual, digamos assim, né? E isso foi crescendo, crescendo, até que em 1856 ele passou a dedicar-se aos estudos das mensagens mediúnicas. E futuramente essas mensagens iriam compor o livro dos espíritos, né? Então, daí já se tinha um esboço da personalidade marcante do codificador, né? Aí já era o nascimento do Allan Kardec. Uma noite no seu gabinete, ele estava trabalhando, né? E ele ouviu repetidas pancadas, né, na sua casa. Ele levantou, ele foi procurar, né, o que podia ser aquilo, e ele não encontrou nada, né? E ele voltou para o seu gabinete e continuou trabalhando. Mais tarde, a sua esposa também ouviu as pancadas. E os dois juntos foram procurar o que poderia ser aquilo, mas eles também não encontraram, né? E aí, uma noite, eles foram numa sessão mediúnica, né, na casa de um amigo, e aí Allan Kardec questionou, né, narrou para o amigo o que tinha acontecido, tal, e o amigo falou assim, era um espírito familiar. Aí Allan Kardec, mas com que finalidade que esse espírito familiar veio bater na minha porta, né, na minha casa, né? E aí o rapaz respondeu, né? Ele desejava comunicar-se contigo e ele está aqui. Allan Kardec, Denisard, né, na época, falou, bom, se ele está aqui, então me diga, o que queres comigo? Tenhas a bondade de me esclarecer quem sois. E aí a resposta foi assim, para ti, o meu nome será a verdade. E assim começa a comunicação do espírito à verdade com Allan Kardec. E Denisard, então, claro que ele escolheu este nome, né, Allan Kardec, não casualmente, né, porque nós já sabemos que o acaso não existe, né? Mas ele escolheu esse nome por vinculações de vidas passadas, né? Então, Denisard, ele era o professor. Allan Kardec passou a ser o codificador. Allan Kardec dedicou-se inteiramente ao espiritismo de 1857 até
1869. E ele escreveu o Pentateuco Kardeciano. O que é o Pentateuco Kardeciano, né? Ele escreveu os 5 livros. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Este é o Pentateuco Kardeciano. A gente vai falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, né? Mas bem pouquinho. O Livro dos Espíritos, ele foi escrito de uma forma bem sintética, né? E nele estão contidas de forma de perguntas e respostas todas as verdades apresentadas pelo plano espiritual. Porém, só em abril de 1864 é que o Espiritismo entrou numa nova fase. Em 1864, inaugurava-se o aspecto religioso da doutrina, né? Apesar do Livro dos Espíritos trazer elementos doutrinários, religiosos, né? Mas ele era muito mais um livro científico do que um livro mais religioso, digamos assim, né? O Livro dos Espíritos trouxe, né? No primeiro livro, no capítulo 1, ele fala sobre Deus. Então, ele traz informações, como eu disse, ligadas à religiosidade. No terceiro livro, no capítulo 12, ele fala sobre a perfeição moral. No quarto livro, ele fala sobre as esperanças e consolações em todo o quarto livro, né? Então, o Livro dos Espíritos trazia um pouco, né, da explicação do que era Deus, a importância da perfeição moral, ele trazia um pouco, sim. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo traz puramente o aspecto religioso, o aspecto mais importante. Que se nós não conhecermos o aspecto mais importante e até com profundidade, nós não vamos conseguir evoluir, né? Então, o Evangelho veio reviver as palavras de Jesus, que já se encontravam na época bastante deturpadas, né? Porque antes de Jesus não existiam padrões de perfeição moral para indicar aos homens o caminho regenerador e santificante. Então, o Evangelho traz padrões que podem ser seguidos pelo homem, desde que o homem entenda com profundidade o que o Evangelho nos diz, né? Então, Jesus trouxe para nós um novo código de conduta. Trouxe. E o Evangelho trouxe para nós um norte de como seguir este código de conduta, né? Então, já se passaram 2000 anos, né? E os estudiosos do Evangelho, né? Quem faz o Evangelho toda semana aí nos seus lares, sabem que não é tão fácil assim ler o Evangelho e colocar em prática. É um exercício, é um treinamento, né? Então, o Evangelho, aqui, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, como eu falei, o Livro dos Espíritos, ele é a base fundamental de toda a doutrina espírita, né? Então, quando a gente vai estudar o Espiritismo, é legal começar pelo Livro dos Espíritos, mas o aspecto religioso está contido no Evangelho. Então, o Evangelho, ele traz, como eu disse, conceitos significativos para o nosso dia a dia. Por exemplo, nós entendemos com clareza no Evangelho a importância de fazermos sempre o bem. Nós entendemos com clareza
que a semeadura, ela é livre, porém, a colheita, ela é obrigatória, né? Então, nós entendemos que nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Se nós semearmos amor, nós colheremos amor. Se nós semearmos a discórdia, nós colheremos a discórdia. E o Evangelho, ele foi organizado por Allan Kardec de uma forma muito carinhosa, né? Na verdade, se nós olharmos simplesmente o índice aqui do Evangelho, se nós fizermos uma viagem simplesmente pelo índice, não sei se vai dar para ver, né? Se nós fizermos uma viagem simplesmente pelo índice, nós vamos traçar a rota da felicidade, que é uma rota que já foi traçada pela nossa irmã Lígia de Moraes Zanini, a nossa saudosa irmã, né? Que ela já traçou essa rota da felicidade para nós. Então, nós só vamos ver agora como os assuntos que foram elaborados por Allan Kardec, como os assuntos têm ligação, né? Um capítulo com o outro capítulo, né? O primeiro capítulo diz assim: eu não vim destruir a lei. Os judeus estavam muito preocupados, né? Porque Jesus foi o cara que chegou com ideias novas, ideias diferentes, né? Inclusive, sugestões, né? Para amarmos ao nosso inimigo. Né? Então, um povo que já veio da mentalidade de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente, né? E aí chega Jesus falando de amar, de perdoar, amar aos nossos inimigos, era uma ideia diferente. Então, Jesus queria colocar para a gente, né? Amemo-nos uns aos outros, já tentando nos demonstrar que nós fazemos parte de uma mesma família, né? Que nós somos todos irmãos, né? E ele veio colocar isso para a gente, né? Que ele não veio para destruir a lei, e sim para dar cumprimento, né? Então, os judeus estavam preocupados, né? E Jesus, se nós formos seguir o Evangelho, nós vamos sentir que Jesus também deixa claro, né? Não fiquem preocupados, porque meu reino não é deste mundo, como diz o capítulo 2, né? Ele, em verdade, ele veio para a gente só para trazer conhecimentos, né? Porque o reino dele não era deste mundo, né? Então, em todo o capítulo 2, quando nós formos ler, né, nós vamos ver que as indicações, né, do capítulo nos dizem que existem diversas moradas na casa do nosso Pai. E ele continua, né, no capítulo 3, né, há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu vim para ensinar a vocês como proceder para ocupar essas diversas moradas. Por quê? Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, como diz o capítulo 4. E neste capítulo, Jesus fala da oportunidade e da necessidade da reencarnação. Neste capítulo, Jesus deixa claro que a reencarnação não é um castigo, como algumas pessoas pensam, né? De uma forma equivocada, né? A reencarnação pode até trazer algumas dificuldades, mas bem-aventurados os aflitos.
Aí nós compreendemos que as dificuldades pelas quais nós algumas vezes passamos, né? As dificuldades nada mais são do que alças que nos impulsionam para cima, né? E se for muito difícil lidar com as nossas dificuldades, lidar com as nossas dores, mesmo sabendo, né, que a dor é uma bênção, se for muito difícil lidar com essas dores, nós teremos o Consolador prometido. O Consolador prometido é o Evangelho, né? Porque o Evangelho vem para aliviar os nossos corações sofridos pelas aflições, né? Nós encontraremos alívio caso a gente não consiga, né, ainda, né, nos consolarmos com o Consolador prometido, né, como diz o capítulo 6, nós encontraremos alívio nas bem-aventuranças que se iniciam a partir do capítulo 7. Jesus disse, né, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres espíritos são todos aqueles que reconhecem a grandeza do Pai. Né? E se ainda assim a gente não se sentir confortado, sabendo que nós somos filhos de um Pai maior, né? E eu pergunto, qual pai, né, que vendo o seu filho pedir um peixe, vai lhe dar uma pedra? Se ainda assim a gente não se sentir confortado, nós vamos para o capítulo 8, que diz: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, aonde Jesus compara a pureza de coração com a pureza de uma criança. Né? Então, quando a gente olha para uma criança e vê toda a pureza daquela criança, dá vontade de atingir, né, aquela pureza, dá vontade de buscar ser tão puro quanto aquela criança, né? E passeando pelas bem-aventuranças, nós vamos para o capítulo 9, onde Jesus nos fala: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, né? Jesus nos diz da importância da afabilidade, da doçura, da paciência, da obediência, da resignação. Quando nós adquirimos essas virtudes, a vida fica muito mais fácil para a gente, né? As dores que hoje nos atingem não tem tanto peso assim, né? E Jesus continua as bem-aventuranças no capítulo 10, quando ele fala para a gente: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? E nós podemos entender a importância de perdoar ao nosso próximo, a importância de sermos indulgentes, tolerantes, a importância de não julgarmos, né? Por que temos que ser misericordioso com o nosso próximo? Porque não divulgar o mal alheio, né? Porque se o outro é imperfeito, nós também somos. Então, no capítulo 10, a gente tem essa consciência da nossa imperfeição, né? Que nós somos tão imperfeitos quanto os nossos irmãos, né? E Jesus ainda, ou, né, continuando pelas bem-aventuranças, Jesus nos fala da importância no capítulo 11 de amar ao próximo como a si mesmo, né? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. E quem é o nosso próximo? Todos, toda a humanidade. Até o nosso inimigo? Sim, até o nosso inimigo é o nosso próximo, né? Então, ele fala, olha como isso na época, né? Jesus fala desta importância do amor universal, né? Para amarmos uns aos outros, precisamos amar a todos. E ele continua no capítulo 12.
amai aos vossos inimigos. Neste capítulo, os Espíritos falam sobre a importância de não guardarmos ódio no nosso coração, de não nos vingarmos, de não duelarmos, emitirmos luz, emitirmos oração aos nossos inimigos, pois a nossa mão esquerda não deve saber o que faz a nossa mão direita, né? Como diz o capítulo 13, né? Então, no capítulo 13, os espíritos falam da importância da caridade, de não cobrar nada de ninguém, de ser beneficente, piedoso, fazer o bem, sem ficar falando para as pessoas o que nós fizemos, né? Então, nós precisamos treinar esses comportamentos para que possamos aprender a honrar todas as pessoas, a honrar, inclusive, continuando pelo capítulo 14, a honrar, inclusive, o nosso pai e nossa mãe. Esses dois espíritos amigos que nos deram a oportunidade, através da parte material, de reencarnarmos, que nos permitiram estar aqui. Esses dois espíritos amigos que nos permitiram entender os fundamentos do espiritismo. Então, nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, né, que nos deram essa oportunidade de estarmos vivenciando as diversas situações em busca do nosso crescimento, em busca da nossa evolução. E nós que estamos dentro dessa doutrina, entendemos, né, que fora da caridade não há salvação, como diz no capítulo 15. Nós que estamos nessa doutrina, entendemos que se estamos dentro da família universal, estamos todos juntos para ajudarmos-nos uns aos outros, né? E para ajudarmos uns aos outros, não dá para a gente servir a Deus e a Mamon, como diz no capítulo 16, né? Mamon representa a materialidade. Quantas vezes nós não ficamos insatisfeitos porque nós não conseguimos os bens materiais que nós queríamos, né? Não conseguimos atingir os nossos objetivos materiais, né? Nós ficamos inquietos, né? Porque a gente não conseguiu, né? Aquilo que nós queríamos, materialmente falando, né? Mas nós precisamos ter claro que nós precisamos lutar pela nossa melhoria individual. O material é importante, sim, mas o que mais vale é a nossa melhoria individual, nossa melhoria espiritual, né? Porque é isso que nós vamos levar quando nós desencarnarmos, né? A nossa melhoria. E isso é confirmado, isso é afirmado pelo capítulo 17. Sede perfeitos, né? No capítulo 17, Jesus usou Deus como meta. É claro que ninguém vai ser perfeito como Deus. É claro, né? Mas Jesus nos deixa claro, né, que nós precisamos lutar pela nossa melhoria individual, precisamos fazer a nossa reforma íntima, né, para que possamos ser pessoas melhores, né? Então, a gente precisa tentar trocar os nossos defeitos pelas virtudes. Por quê? Porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, como diz o capítulo 18, né? Nós fomos chamados para esta vida, para esta oportunidade bendita de estarmos estagiando aqui no planeta Terra. Para podermos fazer
obras boas pelo nosso próximo, para podermos buscar a nossa melhoria individual. E para trabalharmos pelo nosso próximo, para fazermos a caridade, sem olharmos a quem, né, para nos empenharmos pelos nossos irmãos, nós precisamos ter a fé. A fé que transporta montanhas, como diz no capítulo 19. A fé é a esperança, é a mãe da caridade. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria. Para desenvolvermos essa fé, é necessário trabalhar. Trabalhar por nós e pelo próximo, porque nós somos os trabalhadores da última hora, como diz no capítulo 20. Os trabalhadores da última hora, que somos nós, né? Precisamos entender que estamos tendo esta grande oportunidade de trabalhar pelo nosso crescimento, e para isso precisamos trabalhar com alegria, com muita alegria, porque nós estamos trabalhando para Jesus. Essa alegria deve vir do nosso coração. Essa alegria deve ser verdadeira, né? Para que nós não nos coloquemos na condição de falsos profetas, como diz o capítulo 21, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Neste capítulo, nós somos alertados sobre os frutos que nós podemos dar, porque reconhece-se a árvore pelos seus frutos. A árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos, né? Então, a gente precisa entender, né, que precisamos lutar para darmos sempre bons frutos, né? Lutar com alegria pelo trabalho, né? Lutar para ser caridoso, lutar pela vontade de nos reformarmos intimamente, né? Essa vontade deve ser uma vontade sincera. Sincera para quem? Para nós mesmos. Por quê? Porque o compromisso é conosco mesmo, né? Então, nós temos que usar a sabedoria que o Pai nos deu, temos que usar o nosso discernimento para percebermos quem são os bons e os maus espíritos, para percebermos quem são as pessoas de boas e de más atitudes, né? Porque nós iremos enfrentar o mundo, né? E no mundo daremos exemplos, né? Então precisamos enfrentar o mundo com as nossas boas atitudes. E aí nós vamos para o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. E aí nós pensamos, puxa vida, mas nós estamos num planeta de provas e expiação. Como pode não existir a separação em alguns relacionamentos que não são felizes? Mas vamos pensar, né? Não existe o acaso. Não existe o erro. Não existe erro na contabilidade divina, né? Então, algumas relações não seguem para frente, não é porque não foi um erro. Algumas relações não seguem para frente porque é necessário que haja um aprendizado. Então, em uma separação, em uma relação onde o relacionamento não deu certo, o que ficou? Ficou o aprendizado, ficou a experiência, ficou o crescimento. Ou seja, de qualquer forma, nós estamos sempre aprendendo, pois é isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aprender, viemos
nos aprimorar, viemos nos melhorar. E mesmo que isso possa parecer estranho, como diz o capítulo 23, né? A moral estranha, né? Mesmo que possa parecer estranho, não é. Porque Jesus disse: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Tem uma situação em que Jesus questiona, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí a gente fica pensando, né? Nossa, mas palavras como essa, vindo, né, da boca de Jesus, é estranho, né, isso? Mas o que Jesus quer colocar para a gente, né, com essa frase? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus deixa claro para nós que nós pertencemos à grande família universal. Então, dentro da grande família universal, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Então, essa é a moral estranha, né? E isso, continuando, né, no capítulo 24, que Jesus diz: não coloqueis a candeia sob o alqueire, ele fala para a gente, né, que nós estamos todos juntos nos relacionando, não é casualmente. É para que possamos aprender uns com os outros. Então, aí a gente vai vendo pelo índice inteiro que não existe o acaso, né? Não existe nenhum tipo de erro, né? Estamos todos numa mesma família. E se for muito difícil para a gente conviver com diversas pessoas diferentes, então que nós corramos para o capítulo 25, onde diz: buscai e achareis. Nós estamos juntos com pessoas fáceis e difíceis, mas nós temos que nos tranquilizar, porque quando o nosso calo apertar, vamos buscar. Vamos buscar porque nós iremos encontrar. Assim como as aves do céu, que não plantam e nem colhem, mas elas se alimentam. Então, assim como as aves, nós estamos aqui, porém somos todos filhos de um mesmo pai. Como eu falei, que pai é que não vai amparar o seu filho, apoiar o seu filho, mesmo que nós não entendamos num determinado momento, mas nós somos sempre amparados. Por isso que nós precisamos ir para o capítulo 26 e dar gratuitamente o que nós recebemos gratuitamente, né? Ninguém é tão pobre que não tenha nenhum talento. Todos nós temos talentos. Ninguém é tão pobre que não tenha um sorriso para oferecer ao seu irmão. Ninguém é tão pobre que não tem um ombro para oferecer ao seu irmão. Ninguém é tão pobre que não tem uma oração para oferecer ao seu irmão. Ninguém é tão pobre que não tenha um ouvido para oferecer ao seu irmão. Isso é gratuito. Dai de graça o que de graça recebestes, né? E se ainda assim for difícil para nós continuarmos desanimados, sem coragem de enfrentar a vida, continuarmos tristes, peçamos. Vamos até o capítulo 27 e peçamos. No capítulo 27 diz: pedi e obtereis. Pedindo, nós receberemos aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E olha o carinho de Allan Kardec, nos mostrando só através do índice como nós podemos
percorrer o Evangelho. E ainda ele finaliza, a partir do capítulo 28, né, com uma coletânea de preces, para que nós possamos orar de acordo com a nossa necessidade. Então, nós vamos vendo aí todo o carinho que o Espírito, a Verdade, que Allan Kardec teve com essa organização para que nós pudéssemos ter este livro em nossas mãos, que na realidade é a nossa base, né? O Evangelho é a nossa base, onde nós podemos aprender. E aí nós lemos, refletimos e colocamos no nosso dia a dia, colocamos na nossa vida. Então, é para a gente comemorar esses 159 anos. Então, que essa reflexão possa ficar nos nossos corações e que nós possamos encerrar esse nosso bate-papo com muita alegria, né? Através de uma prece de encerramento, né? E que a gente leve essas reflexões diretamente para o nosso coração. Então, mais uma vez, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Pai por este momento de reflexão, por este momento de aprendizado, e agradecemos, acima de tudo, por termos essa sementinha nos nossos corações chamada vontade de aprender. E nós abrimos os nossos corações para ofertarmos os nossos melhores sentimentos numa única vibração a todos os nossos irmãos. A todos os nossos irmãos pertencentes a esta nossa grande família universal. Que o amor de Jesus possa estar presente, nos envolvendo diariamente e que possamos ter muita luz em nossos dias. Que assim seja, graças a Deus.